Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Queridos, estamos então primeiro nos situar na segunda-feira da 23ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Simão e São Judas, apóstolos, nossos padroeiros. Vejam, eu me debato muito sobre isto. E hoje é importante. É tanta coisa bonita nesse momento, tanta coisa bonita aí que Deus nos acuda aí. É tremenda também, hein? Odiar a Deus, odiar o Pai. Como é que isso é possível, hein? E não obstante, em cada opção que fazemos pelo pecado, odiamos a Deus. Que coisa, hein? Que contradição. Como é que pode? Como é que pode, queridos? Uma coisa impressionante isso. Como é que pode? É gravíssimo, tremendo, terrível. Quanto mais quando olhamos a opção, a escolha que os homens hoje fazem. Né? Mas eu comecei pelo rabo, né? Mas agora vamos adiante, até chegar na cabeça. A opção que os homens hoje, homens religiosos também fazem, os homens do mundo e os homens de religião fazem. Né? Opções que revelam ódio a Deus e ódio à sua obra, à sua igreja. Ódio à sua igreja. E se nós vamos aí a essas igrejolas que aparecem todos os dias, em todas as esquinas, quanto se prega contra a Igreja Católica, inventam, sabe? Tiram do nada, né? Qualquer coisa para falar mal da Santa Igreja. É impressionante. E a humanidade, então, hoje persegue a morte. Né? Persegue a morte, a obra de Deus, que é ela mesma, que é a própria humanidade. A maior obra de Deus, que é ela mesma, a própria humanidade. Persegue de morte. Tem votado a morte, ao extermínio. Não quer mais o homem. Eu nunca me esqueço do Harari, o mão direita lá do Fórum Econômico Mundial, do Schwab, que inventou aquele H2, o homem 2, né? O ódio à criação, o ódio que eles tinham a Deus. É impressionante isso. Olha, cada absurdo que hoje nós temos é uma coisa impressionante. E contudo, veja, Jesus deixou constituída a sua igreja, muito bem constituída a sua igreja. E é preciso dar valor teológico e jurídico às palavras que nós ouvimos hoje nos apóstolos. O Senhor os constituiu, constituição divina de Jesus. A uns apóstolos, a outros profetas, a outros doutores, a outros evangelistas, a outros... E eu já disse e revelei nessa palavra profetas, estão os dois, isto é, os bispos e os presbíteros. Né? Os dois que hoje formam o forte da igreja, bispos e presbíteros. Os bispos a todo o culto, pobre da igreja, na ignorância de teólogos e de juristas, né? Falam muito e somente dos bispos como sucessores dos apóstolos, mas nós igualmente somos sucessores dos apóstolos. Está aí atestado no texto de hoje. Os presbíteros também somos sucessores dos apóstolos. Bem, nem falo em sucessão, nem se trataria aqui de sucessão, porque Jesus constituiu, ao tempo de vida de Jesus, havia já tudo isto. Os apóstolos, os bispos e os presbíteros. Já havia. Tanto que Manahem
que foi o irmão Colasso de Herodes, já era presbítero, e conviveu com Jesus. Foi afastado por Jesus na hora da sua cruz. Esse foi um dos que foi afastado por São José também. E Manahem foi afastado por Jesus na hora da sua morte. Jesus deu uma missão para ele bem longe. Ele não podia estar ali presente. Se tivesse, soldado que ele era, valente, ia promover a guerra, ia ser não era para isto. Não era para isto. Então, Jesus deu uma missão para ele bem longe. Afastou ele para que ele não assistisse a sua paixão, a sua morte. Bem, então, sim, das mãos de Jesus, já sai a igreja com toda a riqueza, já sai a igreja hierárquica. Pronto. É isso que eu queria dizer. Das mãos de Jesus, já sai a igreja hierarquizada. É isso, queridos. Tá? A igreja hierarquizada. Mas, queridos, saibam que é um dos pontos, um dos pontos principais do sínodo da sinodalidade é esse. É destruir a hierarquia da igreja. Está lá no documento final. Fazer com que, em vez de hierárquica, que ela seja agora uma igreja sinodal. Não mais a igreja de Cristo, assim como ela foi constituída divinamente por Jesus, né? mas a igreja de Jorge Mário Bergoglio, esse ímpio, esse homem apóstata, cismático, esse ímpio, a deseja. Mas que coisa! E os bispos, os cardeais, os bispos e os padres caindo como patinho. Como é que pode? E os doutores, meus colegas doutores, como é que pode? Como é que não enxergam Paulo na frente da lei? Mas o que é que está cegando essa gente? É o mistério da iniquidade. É o mistério da iniquidade. Destruir a igreja, queridos, é odiar o Pai, é odiar a Deus, é odiar a Jesus. É tudo com doces palavras, é tudo com a oração da missa. Que missa é essa que Francisco reza para encerrar o sínodo da sinodalidade? Que missa é essa que esse homem reza? Doce missa. Imagina a encíclica que ele escreve do Amou-nos. Que homem odioso. Hipocrisia, mentira na boca desse destruidor. Que coisa impressionante. E os cardeais, tantos se lhe juntam, eu já disse, né? Esse é o mais triste, que há muitos cardeais, bispos, padres e leigos, uma multidão de leigos também, não esqueça disso. E se lhe juntam, isto é, que estão conscientes, querem a destruição da igreja, estão trabalhando afincadamente por isso. Trabalhando afincadamente. Não, é um golpe tremendo, terrível, Francisco anunciar que não vai escrever uma exortação apostólica pós-sinodal. E mandar que o documento conclusivo, 54 pontos, parágrafos, né? Que o documento conclusivo do sínodo da sinodalidade seja inscrito em Acta Apostolica Sedis e se torne magisterial. Faz parte do magistério da igreja. Olha que contradição. Que contradição. São só palavras, queridos. Não servem a nada. São só palavras mentirosas. Não fazem nada. Não destroem a igreja. Porque aí não está mais a igreja. Não está mais a igreja. Eu tenho dito, vou repetir incansavelmente. Esse homem não foi canonicamente eleito. Ele é uma fraude.
uma fraude da máfia de St. Gallen e de outras forças maçônicas dentro da igreja. Diz que tem 4 lojas maçônicas lá no Vaticano. Agora é uma só, enorme, imensa. Esse homem não foi canonicamente eleito. E não bastasse isso, ele desde o princípio age contra a santa fé, a sagrada religião, e cometeu heresia formal em Amoris Laetitia. Em Amoris Laetitia ele se arroja fora da igreja e consigo arrasta como é que diz o Apocalipse? Uma multidão de estrelas celestes. Arroja do céu. Se lançam até aos ínferos. Aliás, uma coisa bonita de meditar seria essa notícia de Jesus ter descido aos ínferos, aos infernos, aos estratos mais inferiores da salvação. Então, querem destruir a igreja, não vão conseguir jamais. Nós continuaremos sendo, felizmente, igreja hierárquica, católica e apostólica, assim como Jesus nos constituiu e deixou, assim. Querendo amar a Jesus e querendo amar o Pai, querendo afastar-se de todo o mal, de todo o pecado, com forte e firme decisão. Esta que é a verdade. A igreja subsistirá a todos estes homens, a todos estes religiosos. A igreja resistirá. E quando o Senhor voltar, em breve o fará, quando Jesus voltar, encontrará aqui ainda e reconhecerá a sua igreja, seus apóstolos, seus profetas, seus doutores, seus evangelistas, toda aquela hierarquia que Jesus mesmo deixou. Vai encontrar aqui para recebê-lo. A Santa Igreja estará aqui viva e gloriosa, porque eles já terão desaparecido. Nos 3 dias de trevas, esses inimigos do Pai desaparecerão definitivamente. Já não mais nos oprimirão. Já não mais terão capacidade de destruir a Santa Igreja Católica e de oprimir os homens. Mas estamos nessa luta agora, queridos, né? A igreja sinodal surgiu agora é sério, queridos. Agora é sério. Surgiu a igreja sinodal eles pensam assim, em substituição à igreja hierárquica que Jesus havia deixado. Ressurgiu a igreja sinodal. Está aí, a igreja de Bergoglio. E vai lutar contra a igreja de Jesus Cristo, sempre cada vez mais perseguindo-a ferozmente, tentando apagar a última lembrança que dela possa haver sobre a face da terra. Ele mesmo diz ainda no encerramento, abraçando as outras religiões, Quer fazer uma religião única sobre a face da terra. Então, esta é a nossa realidade que nós estamos vivendo. E é preciso dizê-la, é preciso lembrá-la, é preciso denunciá-la aos ouvidos de todos os homens. Oh, como me apego desses cardeais, desses bispos e desses padres, sobretudo desses, também de alguns leigos, que não querem e não enxergam de jeito nenhum. E são pregadores. Não enxergam, não querem ver de jeito nenhum essa dura realidade em que chegamos. Separou-se definitivamente a igreja sinodal de Bergoglio da igreja hierárquica de Jesus Cristo, nosso Senhor.
nós permaneceremos católicos até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.